Você conhece a ETCAP? Uma das escolas mais prestigiadas de Campinas. E esse ano temos uma data especial, pois ela comemora 60 anos. Vem nessa viagem acompanhar um pouquinho dessa história. Vamos lá? Para esse episódio especial, faremos uma viagem no tempo. E não conheceremos só a história da ETCAP, Mas também a do Brasil. e para isso teremos nossos convidados especiais, mensageiros de 1964. A ETCAP foi fundada 24 de junho de 1964, originalmente batizada como Colégio Técnico Industrial Conselheiro Antônio Prado, mais conhecido como COTICAP. Mais tarde, ela virou a nossa tão querida e amada ETCAP. A primeira década da ETCAP foi movimentada, mas não aqui na escola em si no Brasil, quando começou o mandato de Jango, que durou de 1963 até 1964. No dia 13 de março de 1964, ocorreu em São Paulo o Comício do Brasil, que apoiava as três ideias principais de Jango, que era a legalização do Partido Comunista, o voto aos analfabetos e também a reforma agrária. Já no dia 19 de março, ocorreu uma espécie de resposta, que foi a Marcha da Família com Deus, e ocorreu em São Paulo. Claquete. Pensa numa época movimentada. Teve início da ditadura, teve envio da frota da Marinha Americana, além de 17 AIs, entre 64 e 69. Já no futebol, a história era outra. Em 1962, quando aconteceu a 7ª edição da Copa do Mundo, que foi sediada no Chile, vários atletas saíram machucados. Mais de 50 foram machucados no 4º dia de evento. Inclusive o Pelé. Já a outra Copa que tivemos nessa década foi sediada na Inglaterra, sendo a Inglaterra campeã em 1966 pela única vez, e a taça foi entregue pela rainha. Essa foi a primeira década da ETCAP. Bora pra mais? O que marcou a década de 80 no Brasil? A década de 80 ficou marcada como uma década perdida, do ponto de vista econômico e do desenvolvimento do país. Isso terminou numa hiperinflação. Os trabalhadores não tinham emprego e os salários eram terríveis. Em 1980 foi fundado o Partido dos Trabalhadores, mais conhecido como PT. Em 1989 aconteceram as primeiras eleições diretas para presidente. Em 1980, o arquiteto Oscar Niemeyer construiu o memorial para o JK, o Juscelino Kubitschek. Em janeiro de 1982, ocorreu a fundação e também estreou o Museu Afrodescendente Brasileiro em Salvador, Bahia. Agora falando um pouco sobre economia. Dia 5 de novembro de 1972, foi inaugurada a usina hidrelétrica de Itaipu. E em 84 aconteceu o movimento Direta Já, que era um movimento que pedia a volta das eleições diretas para o presidente do Brasil. No dia 7 de outubro de 1984, nasceu o primeiro bebê proveta no Brasil, que é um bebê feito e gerado a partir de inseminação in vitro. E em 85, Tancredo Neves foi eleito indiretamente para presidente, só que ele morreu antes de entrar no cargo. E logo após, acabou com a ditadura militar. Em 1986, no Brasil, foi criado o Plano Cruzado. Que foi um plano econômico no governo Sarney. Que visava reduzir a inflação e também uma tabela de preços. Em 1988, Amapá e Roraima deixaram de ser territórios e passaram a ser estados brasileiros. Dia 5 de outubro de 1988, foi promulgada a Constituição Brasileira, que está em vigor até os dias de hoje. Em 2020, veio a pandemia do Covid-19, o que afastou as pessoas e criou o lockdown. Foi somente em 2021 que as aulas da ETCAP voltaram. Em 2024 teve muito Festa, diversão. e trabalho e prova também, né? Isso foi um pouco dos nossos 60 anos aqui no ETCAP. Agora, para você descobrir, Só entrando. Isso vai pro final do vídeo. Sabe o que eu queria falar? O quê? Em 1980, Em janeiro de 1982, ocorreu a fundação do Museu de Afro... Brasileiro na Bahia. E em 84 aconteceu o movimento Direta Já, que era um movimento que pedia não sei porquê. Dia 5 de novembro de... Em 2022, ocorreram as primeiras provas para entrar na ETCAP 2023, depois da... Em 2024 teve muito... Festa, diversão. Em 85, Tancredo Neves se tornou presidente, né? A gente pode pegar alguma coisa aí e dançar, tipo algum top.
A Escola Técnica Estadual Conselheiro Antônio Prado, ETCAP, é uma renomada instituição de ensino técnico localizada em Campinas, São Paulo, reconhecida por sua qualidade educacional e por formar profissionais altamente capacitados. A ETCAP se destaca na preparação de jovens para o mercado de trabalho e para o ensino superior. A ETCAP também possui um planejamento estratégico focado na excelência acadêmica e no desenvolvimento integral dos alunos. A escola busca constantemente inovar em suas metodologias de ensino, incorporando novas tecnologias e práticas pedagógicas modernas. O planejamento também inclui parcerias com empresas e universidades, proporcionando estágios e projetos que aproximam os alunos do ambiente profissional. Fundada em 1968, a ETCAP surgiu com o objetivo de atender à crescente demanda por profissionais técnicos na região de Campinas. Desde então, a escola tem se consolidado como uma referência na educação técnica, formando milhares de alunos ao longo de sua história. A ETCAP oferece uma ampla gama de cursos técnicos que atendem às necessidades do mercado de trabalho. Entre os cursos disponíveis destacam-se técnico em meio ambiente, técnico em biotecnologia, técnico em alimentos e técnico em química. Esses cursos são constantemente atualizados para acompanhar as inovações tecnológicas e as demandas do mercado. A ETCAP é frequentada principalmente por jovens que buscam uma formação técnica de qualidade para ingressar rapidamente no mercado de trabalho ou para completar seus estudos e ingressar em universidades. A escola atrai estudantes de diversas regiões de Campinas e municípios vizinhos também, refletindo sua reputação e excelência. A infraestrutura da ETCAP é um de seus grandes diferenciais, já que a escola foi construída em 1960, durante o regime militar. Mas também a escola conta com laboratórios, oficinas, sala de aulas, biblioteca e auditório, e também áreas de convivência, já que esses espaços são projetados para oferecer um ambiente propício ao aprendizado e ao desenvolvimento dos alunos. Boa tarde. Como é o nome do senhor? Eduardo Nato. Eduardo Nato, o que o senhor fez no ETCAP? Qual é a sua função? Quando eu entrei aqui em 1972, só tinha o curso técnico de Química Industrial. Em 1973 é que surgiu o curso de Bioquímica. Eu tinha mudado, eu não queria mudar. Em 76 eu fiz estágio no laboratório outro, que hoje já não tem mais. E em 77 fui contratado como auxiliar de instrução do laboratório. Em 83 eu comecei a dar aula na área de biologia. O senhor foi professor? Professor até 2022, ou seja, mais ou menos 45 anos funcionário. E eu saí aproveitando um plano do governo de demissão incentivada, que era para uma forma de assim, tirar os professores que eram aposentados já e hoje eu venho fazer serviço voluntário. Primeiro para continuar a montar o museu que eu comecei em 2019. Foi o senhor que teve a ideia de fazer esse museu ou a escola já tinha uma ideia de fazer o museu? Não tinha. Essa sala era ocupada pelas merendeiras. Antes de vocês terem a merenda aí, era a merenda seca. Porque era produto seco, não é comida. Daí construíram uma refeitória e a merenda passou para lá. E essa sala ficou desocupada. E antes eu tinha essas fotos. E eu tirei em 1994, 1995. Eu tinha as fotos montadas nas pranchas. E toda vez que tinha algum evento, EPA, nas portas abertas, eu expunha essas fotos no corredor. Daí a então diretora na época, que era a Paula,
ela cedeu essa sala para mim. E eu comecei a montar, já tinha outras fotos que eu tinha guardado, né? Essas fotos antigas da época da construção da escola, estavam guardadas na biblioteca. E a biblioteca tinha saído. Quase ninguém sabia da existência. Aí eu consegui as fotos e montei as fichas. E aproveitei para expor aqui. Então, a ideia principal de fazer o museu começou com as suas fotos. As minhas fotos, né? O restante das fotos, sim. Depois eu fui, né? Tentando fazer de ordem cronológica, colocando os anos, né? Então ali naquela parede são as fotos mais recentes, né? Aqui são as fotos mais antigas. A infraestrutura da escola na sua época de aluno? A infraestrutura melhorou, né? Mas assim, visualmente a escola era mais porque tinha bastante funcionário para cuidar do jardim, eram 3 funcionários só para hoje a gente não tem mais quem faz assim, o abrigário para manter o jardim, assim, o técnico de manutenção, o servidor que tem manutenção da escola, mas a manutenção assim, não tem quem faz, né? Mas a tendência é melhorar, né? Vocês estão vendo agora que eles estão reformando a parte elétrica, mais por uma exigência. Vai criar a construção do ginásio. Então, no seu ponto de vista, a infraestrutura antiga era melhor que a de agora. Não é que era melhor, era menor, né? Era mais fácil de cuidar. Agora ela está muito grande. Falta funcionário. Mas eu ainda tenho esperança que, né, através das fotos antigas, isso inspire as novas diretorias a melhorar a estrutura. Eu gosto disso, porque eu estou dentro da escola. Depois vocês podem ver como era a escola. Acho que era só. Hoje eu sou professora e sou coordenadora do curso de... Posso te fazer uma pergunta? Quais foram as principais estratégias para atrair mais alunos no início, assim, não no início do curso em si? As principais estratégias que a gente usa para atrair os alunos para fazer curso técnico, associado a redes sociais, bastante propaganda, tanto da escola toda como da gente. E a nossa aqui, a gente tem que promover eventos onde a gente possa fazer a comunidade através da escola. E aí, também estamos em todos os eventos, Houve algum evento ou momento marcante, um evento ou momento marcante da escola, que marcou você? eu acho que o momento mais marcante que eu vivi dentro dessa escola, foram realmente os eventos de união dos alunos, quando os alunos eram capazes de se unir para fazer algo em prol deles, como por exemplo quando eles se uniram para pedir lanche, né? Eu acho que foi um momento bem marcante para mim, porque eu nunca tinha visto tanta união e tanta parceria em prol de algo tão benéfico. No dia que seu primeiro dia aqui na escola, até hoje, qual foi a principal mudança que você viu na escola? A principal mudança, na verdade,
quando eu entrei aqui, eu achei essa escola extremamente multiversa e eu percebia que os alunos eles eram capazes de aceitar essas diferenças que existiam. Mas uns anos pra cá eu venho sentindo que está ocorrendo uma coisa inversa. E a intolerância da sociedade está achando um caminho para entrar para a escola. E aí eu tenho percebido as pessoas julgando os outros por coisas que não cabem a elas. Não é para elas, sabe? Não é um problema deles. Então eu percebo que esse momento que é um momento que a gente está vivendo na nossa sociedade, essa intolerância, está entrando na escola em pequenas coisas, mas também Pode compartilhar alguma história de sucesso de algum ex-aluno? História de sucesso de ex-aluno? Eu acho que tem um aluno que ele chama Luciano. Ele estudou aqui na época que a gente tinha o curso modular no Júnior e tinha o Júnior também, modular de. E aí ele estudava no modular da tarde e fazia estágio no modular da noite, ajudando a gente no laboratório. E eu lembro que ele fez o estágio aqui com a gente, quando ele saiu ele foi fazer engenharia ambiental. Ele passou para trabalhar não vou lembrar o nome da empresa agora, mas ele cresceu dentro dessa empresa, chegou a cargo de chefia e hoje ele está numa multinacional com um cargo também de chefia dentro da área ambiental. Então ele realmente foi capaz de crescer. Mas a gente tem várias outras histórias. Eu tive uma aluna, ela saiu daqui, passou em engenharia ambiental, foi para uma empresa, essa empresa pagou o curso de técnico de segurança do trabalho, depois terminou de pagar a faculdade dela, ela também chegou a cargo de chefia dessa empresa. Então, existem bastante histórias aí de sucesso e de realização na área ambiental. Quais foram os principais desafios enfrentados no curso de meio ambiente que você viu durante o seu tempo na escola? Os principais desafios eu acho que foi quando a gente começou a ter evasão do curso noturno. Eu acho que foi o maior desafio. Que a gente tinha evasão, a gente tinha baixa concorrência no modular noturno. Na verdade, o modular noturno hoje na escola é um grande desafio, porque hoje em dia não existe a mesma valorização do técnico que existia antigamente, né? O técnico, ele acaba sendo como que eu posso dizer, uma vantagem a mais na hora de uma entrevista, na hora de arrumar um emprego, mas ele não diferencia tanto do ponto de vista econômico uma pessoa que está saindo do ensino médio e uma pessoa que está saindo do técnico do ponto de vista de valor salário. Algo que antigamente era bem mais valorizado, um técnico chegava a ganhar até o dobro de uma pessoa que tinha acabado de finalizar só o ensino médio. Então isso fazia uma valorização muito maior do profissional. Então, tanto do ponto de vista econômico, uma pessoa que está saindo do ensino médio e uma pessoa que está saindo do técnico do ponto de vista de valor salário. Algo que antigamente era bem mais valorizado, um técnico chegava a ganhar até o dobro de uma pessoa que tinha acabado de finalizar só o ensino médio. Então isso fazia uma valorização muito maior do profissional. Então eu acho que o pessoal do noturno ele acaba não tendo mais esse incentivo. E isso por N motivos, eu acho que não é só o motivo do curso em si, mas eu acho que tem motivos políticos, sociais, econômicos, por detrás. Então, para mim, o maior desafio foi e acho que vai continuar sempre sendo essa questão dos interesses da nossa sociedade pelos cursos populares. O que você passou aqui na escola? Quais foram quais foram as evoluções que teve no curso, na escola em si, como coordenadora de curso de meio ambiente, no próprio curso de meio ambiente? Eu acho que as principais evoluções que eu senti foi em relação
ao pertencimento, né? Eu acho que com o curso de meio ambiente integrado, a gente passou a ter um maior pertencimento, o curso de meio ambiente passou a ter mais pertencimento aqui na escola, as pessoas que fazem o curso passaram a se sentir mais pertencentes à ETCAP em si. E eu acho que além disso, que a gente tem também de mudanças, não vou chamar de evolução, porque eu não sei se são mudanças positivas ou não, são as mudanças na grade horária, né? Que a gente já passou por diferentes grades horárias ao longo dos anos que eu estou aqui, são 16 anos, e algumas mudanças boas, porém algumas mudanças também não tão boas assim. Existe algum projeto, iniciativa que foi promovido pela escola que se chama de organização? Projeto promovido pela escola? Eu acho que na verdade a escola tem inúmeros projetos. Mas eu acho que o que mais tem chamado a atenção, talvez ao longo dos anos aí, de novo, né, professores de meio ambiente, tem sido o Eco-Cidadão, que é o coletivo. Eu acho que é um projeto que realmente tem trazido muitos ganhos para a escola, tem promovido uma visibilidade muito boa, tanto no curso de meio ambiente como também para a educação. Qual visão, assim, a longo prazo você consegue ter do curso de meio ambiente? Visão a longo prazo, eu espero, mas isso é uma vontade, não sei se é uma visão realista, é uma vontade. Encerramos este vídeo com um convite para que todos conheçam mais sobre a ETCAP e seu impacto na formação de profissionais técnicos em Campinas. A ETCAP é, sem dúvida, um exemplo de excelência educacional, contribuindo significativamente para o desenvolvimento da região e para o futuro de muitos. Boa noite, eu sou Gabriel Diniz Gonçalves. Boa noite, eu sou Kathleen Lima Santos. E está começando agora a primeira edição do Jornal Cacatuas. E hoje nós vamos falar sobre uma das escolas mais importantes de Campinas, a ETCAP. Vocês conhecem ela? No final de 1950, o Brasil vivia a expansão do desenvolvimento industrial. A região de Campinas já despontava como um dos principais polos desse desenvolvimento. Aí surgiu a ETEC Conselheiro Antônio Prado, a Escola da Química. No início, a escola contava com 3 salas de aula, um laboratório e o corredor destinado à diretoria, secretaria e outros serviços. A partir de 1998, a ETCAP começou a oferecer o ensino médio além dos cursos técnicos, para outras pessoas, além de engenheiros, conseguirem estudar lá. Agora fique com a nossa repórter, Ana Clara Berro. Bom dia, Campinas! Nós estamos na ETCAP e hoje nosso jornal mostrará a história dessa famosa escola. Então, em 2024, essa escola, ela completará 60 anos e nós vamos comparar a construção dela junto com os anos 60 no Brasil. E agora eu passo para a repórter Beatriz Campos. Bom dia, ETCAPers! Durante as próximas edições do nosso programa, falaremos também a importância sobre o desenvolvimento educacional durante todos esses anos. Agora, fiquem com o Gabriel Diniz. Obrigado, Ana. Obrigado, Bia. E com isso a gente finaliza a nossa edição de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aguardem as próximas edições. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, eu sou Gabriel Diniz. Olá, eu sou a Kathleen Lima. E hoje, no programa da segunda edição, iremos falar um pouco sobre o contexto histórico do Brasil nos anos de 1960. Também falaremos sobre o cenário político, econômico e social dessa década. Como bem sabemos, os anos de 1960 foram um período de grandes transformações no Brasil, marcado por significativas mudanças políticas, sociais e econômicas. A década começou com o governo de Juscelino Kubitschek e terminou com o início do regime militar, que se estenderia até 1985. Agora, fiquem com nossa repórter Ana Beth.
Olá, estudantes! Boa tarde! Voltando para os anos de 1960, lembramos do governo de Juscelino Kubitschek, marcado pelo lema 50 anos em 5. Destacou-se pela construção de Brasília, inaugurada em 1960. A nova capital simbolizou a modernização e impulsionou a indústria, infraestrutura e o desenvolvimento interior do Brasil. Lembramos também da transição política, que foi o período após o governo de Kubitschek, onde Jânio Quadros assumiu a presidência em 1961. Mas renunciou após 7 meses, provocando uma crise que levou à posse de João Goulart sob um sistema parlamentarista. Em 1963, o presidencialismo foi restaurado, mas Goulart enfrentou crescente oposição, resultando no golpe militar de 1964. Agora com vocês. Muito interessante, Befa. Exatamente. E também não podemos esquecer que em 31 de março de 1964, o golpe militar depôs João Goulart, instaurando uma ditadura que duraria 21 anos. Além de que o regime foi marcado por forte repressão política, censura, suspensão dos direitos civis e perseguição a opositores. E no final das contas, os militares justificaram o golpe como necessário para combater a ameaça comunista e restaurar a ordem no país. Agora vamos com a nossa repórter Bia Campos. Boa tarde, tecapianos. Quando olhamos para o cenário daquela época do governo Juscelino Kubitschek, percebemos um cenário com forte crescimento econômico, impulsionado pelos planos de meta, que diversificou e expandiu a economia. A construção de Brasília e a expansão da infraestrutura, como rodovias e indústrias, foram marcos de desenvolvimento. Tivemos muita inflação e Olá, eu sou Gabriel Diniz. Boa noite, eu sou a Kathleen e hoje vamos falar sobre a comparação com a criação de uma escola atualmente. A estrutura da escola depende muito de qual faixa etária ela irá ser trabalhada, a modalidade de ensino, seja EJA, técnico ou educação especial. A quantidade de alunos também influencia no espaço desejado. O planejamento curricular ele tem um papel muito importante, pois ele tem o objetivo de orientar o professor em práticas de sala de aula. O currículo escolar é definido pela LDB e BNCC e deve ser adaptável e dinâmico, considerando as realidades metodológicas e propostas pedagógicas de cada instituição de ensino. Agora, sobre as normas regulatórias e licenciamento, para abrir uma escola, o local precisa ter espaço físico que promova a acessibilidade e a inclusão de todos os alunos, como rampas de acesso, pelo menos 5% dos banheiros devem ser adaptados e etc. As normas regulatórias para a criação de uma escola envolvem leis federais, estaduais e municipais, além de normas técnicas de segurança de trabalho. A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é uma das leis que regulamenta as instituições educacionais no Brasil. A NR 4, 5, 7, 9, 10, 17, 24 e 26 são algumas das normas de segurança do trabalho que se aplicam às escolas. O regimento escolar deve estar em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com as legislações estaduais e municipais, com a Base Nacional Curricular, BNCC, e com o Projeto Político Pedagógico, PPP, da escola. Para dar aula em uma escola pública, a principal exigência é ser graduado em pedagogia ou em alguma licenciatura que preferir. As licenciaturas são cursos superiores de graduação que preparam profissionais para atuar como professores do ensino básico. O termo tecnologia na escola ele é usado para definir todas as soluções usadas com o objetivo de ensinar, ou seja, para fins pedagógicos. Entre os principais exemplos são metodologias e ferramentas que podem inovar o ambiente escolar. Entre os principais exemplos de tecnologia nas escolas estão incluídos a lousa digital, os jogos, os notebooks, os softwares, as soluções integradas, realidade virtual, aplicativos, sala digital e muitos outros. Obrigada, Nabefa. Sobre as regras de construções, o governo estabelece diversos regulamentos e normas que devem ser seguidos durante o processo de construção. Entre elas, existe a NR 18, que trata as condições e meios de trabalho na indústria da construção. Por hoje é isso. Obrigada, meninas. Obrigada pela atenção. Boa noite. Olá, boa tarde. Eu sou a Kathleen. E eu sou a Gabriel. E hoje vamos explorar a evolução da educação no Brasil, comparando o contexto histórico de 60 anos atrás com o cenário atual.
Vamos descobrir o que mudou na fundação de escolas e como a educação continua sendo essencial para a transformação social. Há 60 anos, a educação ela era restrita, especialmente em áreas rurais. A função da escola era apenas questões básicas de infraestrutura e ensino primário. Hoje, os desafios incluem qualidade, inclusão e uso da tecnologia. A tecnologia é um diferencial atual. Hoje, as escolas precisam de muito mais do que livros e lousas. Elas exigem recursos tecnológicos e metodologias inovadoras. Nos anos 60, o foco era simplesmente ampliar o acesso à educação. A formação dos professores também mudou. Antes, era básica e suficiente. Hoje, o treinamento constante e a valorização do profissional são fundamentais para lidar com a diversidade e as novas demandas educacionais. Para finalizar, fique com os nossos repórteres. Resumindo, se antes o acesso era o desafio, agora a qualidade é a meta. E a educação segue como motor de transformação social, vital para uma sociedade justa. E isso exige políticas públicas consistentes e planejamento a longo prazo. O futuro da educação depende de um compromisso coletivo entre governo, comunidade e sociedade. Concluímos então que a educação é a chave para o desenvolvimento do país e para um futuro melhor. É isso, obrigado pela atenção e obrigado, meninas. Obrigada. A ETCAP comemora em 2024 seu aniversário de 60 anos. Essa velhinha é querida por todos nós alunos aqui da ETEC, mas não somos os únicos. Ela também mora no coração de milhares de outras pessoas que tiveram parte de sua formação e vida aqui. Muitos e muitas que entraram aqui ao longo de 6 décadas como alunos quaisquer saíram daqui como ETCAPianos natos. Dito isso, entrevistamos 6 pessoas que viveram a ETCAP em diferentes décadas e fizemos as seguintes perguntas. Você poderia nos dizer qual o seu nome, idade, que ano você estudou na ETCAP e qual curso você fez? Sou João Francisco Duarte Júnior, tenho 71 anos. Eu estudei no COTICAP, na época não era ETCAP, era COTICAP, era Colégio Técnico, de 68 a 70, o único curso que existia no COTICAP. Tanto é que ela era conhecida como a Escola de Química, porque só tinha curso de Química. Né? A Química era a quinta turma da escola. Né? Então eu sou um dos mais antigos, né? do primeiro decênio de existência da escola. Eu estudei na ETCAP com muito orgulho, de 77 a 79. Eu entrei lá, eu já estava com 15 anos já. Química. Na época era o forte da ETCAP, era química, né? Meu nome é Paulo Roberto Jorge Filho. Eu estudei na ETCAP de 92 a 94, 3 anos, 92, 93, 94, e eu fiz técnico em Química. Eu sou a Joelma. Me chamo Felipe Baruch, eu estudei na ETCAP entre 97 e 99, eu fiz Química no diurno, período diurno. Meu nome é Joyce, estudei na ETCAP em 2014 e fiz o curso de Química. Meu nome é Ana Luísa, eu tenho 18 anos, entrei aqui na ETCAP em 2022 e faço técnico em meio ambiente. Sobre a vida social, existia alguma festa na sua época? Se sim, quais? Qual que era a sua favorita? Pois é, festa sim, não acontecia. Acontecia muito jogo de futebol, coisas assim, mas não tão montada, programada, planejada, sabe? De vez em quando acontecia algumas reuniões assim com jogo de futebol e tal, mas não existia festas no ambiente escolar, não existia. Eu não lembro de festa, não. Eu lembro que, às vezes, assim, eles faziam um lanche comunitário, o pessoal levava e a gente interagia mais dessa forma, mas festa eu não lembro, não. Tinha. Eu não sei exatamente se esse era o nome. O que vem na minha mente é uma festa que juntava outras escolas técnicas de Campinas
e tinha banda num pátio que era mais próximo do campo, o último ali. Bom, eu não sei como é que tá hoje, né? Faz muito tempo que eu não vou. Eu acho que talvez se chamasse Junta Tribo, eu acho. Que vinha gente do Bento Quirino, vinha gente do Cutuca e tal, tinha várias e várias bandas. E é o que eu me lembro, assim, e chamava muita atenção, justamente por isso, por sair desse convívio só de ETCapianos, ampliava isso, era muito interessante. Tinha muitas festas que aconteciam, tinha algumas festas que eram dentro da escola. Eu me lembro bem que tinha uma que chamava, era Semana da Pátria, que depois virou Semana da Primavera, que eram semanas de jogos e atividades, e tinham festas dentro da escola. Depois tinha um que chamava Fim Pop, que era um festival de música popular, que acontecia também entre as pessoas, os alunos tinham bandas e tal. Tinha uma festa que chamava Integração, que era entre as escolas técnicas, que era a que eu mais gostava. Sempre tinha uma festa de abertura, uma festa de encerramento, e aí geralmente essas festas eram fora da ETCap, não eram no ETCap, eram em algum lugar. Na nossa época a gente tinha bastante festa num lugar chamado Vales Beer, era o point da época, a gente brilhava muito lá. O evento que eu mais gostava foi o evento Fim Pop, que teve uma banda com os alunos. Quando eu entrei aqui tinha muitas festas legais, assim, mas a favorita sempre é o Fim Pop, apesar de ser a mais triste, também é a que a gente mais aproveita, principalmente no ano de bicho e quando a gente é veterano. É sempre uma fase interessante do Fim Pop, assim. E sobre os professores, tinha algum preferido seu? E matéria, qual que era a sua preferida? Na verdade, eu acho que não tem ninguém assim responsável assim por uma grande formação para mim, ou uma coisa mais marcante. Não, um professor específico não tem. Tem vários de que eu me lembro assim, com carinho, que eram pessoas muito atenciosas, muito legal. Eu não vou citar um ou outro para não ficar privilegiando um ou outro. Nossa, os professores, eu lembro, eles eram muito, muito sérios, assim, mas também amigos, sabe? A gente não levava a sério também os professores, né? A gente respeitava muito, então não tinha muita intimidade, mas eles ensinavam a gente com tanto carinho. Eu lembro, nossa, tinha um professor, deixa eu ver se eu lembro o nome dele para te falar, não vou lembrar, desculpa, mas ele marcou muito para mim, porque era uma pessoa que, numa época que eu estava com dificuldade de aprendizagem, sabe? Ele me colocou com uma outra pessoa que sabia. Cara, são vários. Dudu, professor de Química Geral, professor de Matemática também, a gente chamava ele de Judeu, não é o nome dele. Também foi muito significativo, foi uma matéria muito difícil. Professor de Biologia, também professora de Português, a Leda, o Naur, professor de História, vários professores. Eu, Paulinho, era um cara mais jovem, diferente do resto da galera. Muitos me marcaram, e eu acho que eu lembro mais meus professores da ETCap e da faculdade, se bobear. Levo muito o Amauri, que era nosso professor de desenho técnico de matemática, né? Também era pai de alguns amigos nossos, então sempre foi muito próximo. E a gente tinha aí uma gama de professores fantásticos, muito bons, que eu lembro de muitos deles. Lembro da Thelma, lembro da Solange, lembro de muitos professores de diversas disciplinas, então tem vários aí que, sem dúvida nenhuma, a gente levou depois para a vida. Minha professora preferida era a Márcia e a minha matéria era matemática. O Brunão, ele já morreu, ele me deu aula de língua portuguesa e eu acho que ele me ensinou a escrever, assim. Eu, de fato, me apaixonei muito mais pela língua portuguesa depois de ter ele como professor aqui na ETCap. Sobre o meio ambiente, tinha alguma iniciativa, organização social para cuidar da área verde da escola, igual tem o coletivo ambiental? Não, nenhuma preocupação com o meio ambiente, nem com descarte de lixo, nem com o entorno verde da escola,
Né? A escola, na verdade, se resumia à porção de concreto. O verde que tinha era no campo de futebol lá embaixo, que eu não sei se existe ainda, nunca mais fui lá nos Amarais, né? Tinha um campo de futebol, então não existia. E, aliás, essa preocupação estava ausente das discussões da sociedade brasileira e talvez mundial. Na minha época, eu não lembro disso não, viu, Fernanda? Era mais assim uma fazenda, né? O negócio era bem rústico, mas esse movimento aí, muito bonito da parte de vocês, eu não estou lembrando se tinha. É maravilhoso, aliás, né? A área verde é um diferencial. Ainda que havia, como acredito que há ainda, muitas áreas verdes, eu não me recordo de nenhuma organização estudantil em prol dessas áreas verdes ou de outras áreas verdes nas cercanias e nos bairros próximos. O que eu me lembro é de uma articulação de Grêmio, etc., mais para uma linha política, passe de ônibus, essas coisas eram temas um pouco mais relevantes. Tem que lembrar que a gente está falando de 92, 93, 94. E a eleição presidencial depois da redemocratização foi em 89. Então, esse era uma coisa mais voltada à questão mais política. E se eu não estou enganado, a Rio 92, eu acho que foi o primeiro encontro ambiental mundial, aconteceu em 92, a gente estava ali, né? Então, acredito que não era ainda o foco das pessoas que estavam ali, tampouco da direção, acho que havia outras questões naquela época que pareciam ser mais prioritárias ou mais relevantes. Eu acho que é isso, o Rio 92, acho que ajudou muito a trazer, né, e ficou conhecida as grandes obras, né, que impulsionaram essa questão da... Inclusive, nem se falava muito em meio ambiente. Eu lembro que a palavra que estava estampada nos meios de comunicação, pré-internet, era ecologia. Uhum. Nem era meio ambiente, tampouco sustentabilidade ou responsabilidade socioambiental. A palavra era ecologia, o que a gente sabe hoje que é até inadequado, né? Não me lembro, não. O que eu lembro só é que tinha um pouco de preservação nas árvores que ficavam ali na parte da frente, então tinha alguns lugares, as pessoas tinham o costume de estender lençol, depois do almoço dar uma dormidinha ali embaixo das árvores, então tinham áreas onde eles tentavam evitar, não podia, para não estragar ali a grama, algumas árvores nativas, outras áreas eram mais liberadas, isso é o que eu lembro. Acho que tinha alguma coisa também lá atrás de preservação no que a gente chama de laguinho, no lugar que a gente ia, que ficava mais afastado lá na escola. E, se não me engano, tinha alguma horta, alguma coisa, mas eram bem poucas, assim, não me lembro de nenhuma atividade realmente mais abrangente de preservação ambiental, não. E eu não me lembro se tinha alguma iniciativa para cuidar das áreas verdes do ETCAP. A gente começou o projeto retomou o projeto do coletivo ambiental em 2022, né? E aí eu fazia parte, eu era representante e tinha muitas ações do coletivo, era bem legal participar das ações. Com essas entrevistas foi possível perceber que diversas matérias e professores foram marcantes na vida de diversos alunos que já passaram pelo ETCAP. Na parte social, observamos que as festas estão cada vez mais presentes no ambiente escolar, assim fortalecendo o laço entre os alunos. Já na parte ambiental, observamos que as discussões sobre o meio ambiente e o ambiente escolar começaram a ser discutidas a partir da década de 1990. Tal fato pode ser relacionado com a ditadura militar que ocorreu no Brasil algumas décadas atrás. Sendo assim, concluímos nosso trabalho compreendendo que a escola e o ambiente escolar pode mudar de diversas formas com o passar dos anos. Oi, gente, a gente está aqui passando no corredor dos armários e dos laboratórios. Os de química e os de alimentos ficam aqui. E aqui nesse lugar tem algumas lembranças de ex-alunos dentro dos armários, nas paredes, escrito. E é isso. Aqui é o refeitório. Recentemente ele está passando por uma reforma, então estão comprando novas cadeiras e mesas.
Aqui a gente pode ver a diferença entre as antigas e as novas. Bom, uma curiosidade sobre o refeitório é que antigamente não tinha almoço para os alunos. Então, cada um tinha que trazer a sua marmita ou comprar alguma coisa para comer. Até que em 2019, os alunos da ETCAP resolveram fazer um protesto, andando daqui até o Bentão para pedir refeição na escola. Bom dia. Bom dia. Você pode se apresentar, por favor? Claro, eu sou a Maria Nilva, eu trabalho na cozinha. Estou aqui desde o início da alimentação, 5 anos. Estou feliz com vocês aqui. Bom, você pode, por favor, dizer o que mudou na estrutura da escola nesse tempo que você tá e como que ela era? De quando eu cheguei aqui é a mesma coisa, não mudou nada. Mesmo a estrutura física é a mesma coisa. E você pode dizer também o que você acha que pode melhorar ou que tem chances de melhorar no futuro? Eu acho assim, tem espaço, é amplo. Eu acho que a construção para descanso, a gente trabalha aqui, somos terceirizada, descanso, uma área de descanso para a gente. Eu acho que a ventilação também é precária. A gente está aqui no refeitório, não tem uma ventilação adequada no verão. E eu acho que os alunos, melhor eles para falar assim lá fora, mas aqui pra gente tem que mudar muita coisa. Certo, muito obrigada. Imagina. Beijo para vocês. Aqui a gente vê a árvore, que é onde as turmas do primeiro ano, no primeiro dia de aula, tiram foto. É praticamente uma parte da tradição que todos os anos fazem isso. Aqui são as quadras onde nós praticamos nossos esportes. Daqui a um tempo elas vão ser desativadas porque existe a construção, quer dizer, o plano de construção para um ginásio poliesportivo com teto fechado. Bom, aqui essa primeira quadra é de futebol. Antigamente haviam árvores cobrindo ela em todo o redor para fazer uma sombra, só que por perigo de queda elas tiveram que ser cortadas no começo do ano passado. Ali é a quadra de vôlei. O pessoal tá fazendo uma vaquinha para conseguir comprar uma nova rede, já que essa aqui já tá um pouquinho destruída. Mais pra frente, aqui podemos ver cestas de basquete que já estão bem destruídas pelo tempo. E aqui também temos 2 golzinhos que também já estão meio destruídos. E aqui à minha esquerda, antigamente existia um campo de futebol gigantesco e que tinha também uma pista de atletismo em volta. Acho que dá pra ver que ela foi tomada pelo mato e hoje em dia não é mais usada. Infelizmente foi por falta de cuidados. Bom, estamos na biblioteca, que é aqui onde os alunos estudam, pesquisam em livros, recentemente pesquisam na internet também. E aqui temos vários livros, tem livros de literatura, temos livros de poesias e principalmente de consulta técnica e de informações sobre as matérias. Bom, se a gente andar um pouco, a gente consegue perceber livros que são bem antigos, por exemplo, esse aqui. Bom, a gente estima que a biblioteca esteja aqui desde que a escola foi construída. Então ela é bem antiga. E tem vários arquivos muito importantes, como por exemplo os TCCs antigos. Lá os alunos do 3º ano podem consultar todos os trabalhos de TCC que já fizeram, de todos os cursos, incluindo o de bioquímica, que já foi extinto. Aqui nós vemos a sala de aula dos primeiros anos de meio ambiente. E aqui uma curiosidade muito importante sobre essa sala é que a lousa, ela não é uma lousa, ela é uma tinta pintada na parede. E aqui nós temos os armários que vieram ano passado. Eles vieram ano passado para cá para facilitar a movimentação. Em vez de vocês irem lá para o corredor dos armários, pegar livro, etc., eles trouxeram os armários para a sala. A gente pode ver que alguns parecem bem novos, enquanto os outros estão coitados. Ali nós temos também uma grande estrutura da ETCAP, que são os tijolos na parede. Eu tô aqui na frente dos banheiros da ETCAP e uma curiosidade é que até 2014, que foi o ano de fundação da FATEC,
não existia água encanada da Sanasa aqui na escola. Até hoje não tem recolhimento de esgoto. Todo o esgoto que sai daqui vai para uma fossa. Como os corredores de cima são bem mais velhos que os de baixo, aqui já tem 3 fossas, já está na 3ª. Enquanto no corredor de baixo ainda está na 1ª. Primeiro eu gostaria que você se apresentasse no dia. Bom, meu nome é Eduardo Naco, né? Eu estou aqui desde 1972, como aluno, e não saí mais. Fui estagiário no laboratório piloto, não tem mais, e depois eu fui efetivado como auxiliar docente. Em 83, 84 comecei a dar aula. E olhando a estrutura da escola, o que mudou ao longo desses anos? Bom, mudou assim, os prédios, né? Porque até 80, na década de... Comecei na década de 80, não tinha esse bloco aqui, essa parte que a gente chama de P2, né? Parte 2. Só tinha, assim, da secretaria para cima. Toda a parte da secretaria começou a ser construída assim, no final da década de 70, acho que 77 mais ou menos. Então só tinha, depois vocês podem até fotografar lá, tem fotos de apenas um bloco lá de cima. E mudou assim, naquela época a escola ela recebia verba assim, acho que do governo do estado. Não era ITCAP, era ITCAP. Então tinha como construir, tinha bastante funcionários para manter a escola. E depois que em 83 que passou a ser ITCAP, passou a ser Souza, diminuiu a quantidade de servidores, né, de funcionários. Então a parte física, assim, a estrutura, a manutenção da escola ficou um pouquinho prejudicada. O ideal seria que se mantivesse o número de funcionários, né? Mas não tem como. Tem a escola, o Centro Paulo Souza, na época, ela incorporou mais de 90 escolas, né? Então, foi assim, uma coisa muito grande em termos de verba, para manutenção. Obrigada. Esse espaço da escola é um museu. É uma sala na região do P2, onde ficam guardadas fotos, ficam guardadas também ferramentas antigas utilizadas, decorações antigas, camisetas, álbuns de figurinhas, entre muitas outras coisas interessantes. Aqui você pode ver grande parte da história da ITCAP, que é administrada também pelo NACO de forma voluntária. Essas imagens que estão aparecendo agora no vídeo faz referência ao novo teto que a escola colocou no Pedro dos Armários. A construção se deu recentemente, pós a época das férias, e o projeto dela é para tentar reduzir um pouco do calor que fazia nesta área. A ITCAP é uma escola que foi fundada em 1964 por Lucien Genevois para ser um colégio industrial, mas isso foi sendo modificado com o passar dos anos, devido à mudança de regime, principalmente na época da ditadura militar. A história de mais de 60 anos foi preservada no museu, aos cuidados do ex-professor Naco. Eu entrei aqui como aluno em 1972. Eu entrei no curso de Química porque só tinha curso de Química. Só em 73 é que veio um curso que também hoje não existe mais, que é o Bioquímica. Tá?
E depois, em 75, acho que veio o curso de Petroquímica. Deve ter toda a história dele aí, dos cursos, né? E antes a escola não era do Centro Paula Souza, era um convênio, né, que existia entre o governo municipal, o governo estadual e uma associação campineira das indústrias. Então a escola era bem suprida em termos de equipamentos, de professores, né? E era justamente a época da ditadura, tá? Porque a gente comemorou recentemente, comemorou não, né? A gente teve aí o histórico da comemoração da ditadura, né? Mas eu, como aluno, além de ser muito alienado, não era ligado a nada de ditadura, de política, eu não percebia essas coisas, né? Aquilo que me chamava a atenção é que todas as festividades tinham a presença de militares. Como tem algumas fotos aí, toda comemoração tinha militar, né? A escola de cadetes sempre vinha aqui com a banda que eles tinham, né? Banda de música. E o que a gente fala de banda hoje é banda de rock, né? Mas a banda militar da escola de cadetes, ela tocava, se apresentava aqui em todas as festividades, inclusive em 1974, quando a escola comemorou 10 anos. E depois, em 76, eu fiz estágio no piloto, num laboratório que hoje já não existe mais. E em 77 eu fui contratado como auxiliar docente, né? Vocês têm a presença de alguns técnicos nas aulas práticas, que tinha um cargo muito importante que era o auxiliar docente. Nós chegamos a ser em 13 auxiliares de instrução. Hoje a gente tem 2 ou 3 que são contratados por tempo até determinado, ou seja, quando o técnico começa a ganhar experiência, ele é obrigado a sair, né? Porque é temporário. Bom, enfim, isso daí seria um ponto negativo, né? Depois que a escola passou para o Centro Paula Souza, que foi em 1983. Tá? Ela passou a ser ETCAP e não mais COTICAP como era antes. Tá? E em 84, mais ou menos, eu comecei a dar aula e fiquei até 2022, quando eu me desliguei. A minha função não, né? Eu não sou mais funcionário da casa, eu venho como voluntário para dar continuidade. Primeiro, a manutenção de microscópios, que eu sempre fiz a manutenção de microscópios, porque eu trabalhei muito tempo lá. E a outra coisa é cuidar desse acervo histórico da escola, né? Porque eu comecei a montar, eu não poderia largar simplesmente depois de ter saído, né? Eu comecei a montar essa sala um pouco antes da pandemia, que foi em 2019, e estou até hoje tentando montar, porque tem um monte de coisa, de material que a gente pode deixar como parte da história da escola. Ex-aluna, ex-assistente de laboratório, ex-coordenadora e ex-diretora. Atualmente professora, Rosângela Rodrigues Leme Pellegrino. Oi, meu nome é Rosângela Pellegrino, eu sou química, eu sou formada aqui pela ETCAP, eu fui da turma de 84 a 86. Quando eu saí da ETCAP, eu fui trabalhar, eu fui para a indústria, depois eu fui fazer faculdade de licenciatura em Química, fiz meu mestrado e meu doutorado na Unicamp e depois eu voltei para trabalhar aqui na escola. Eu trabalho aqui na ETCAP desde 1992. Se a gente for olhar um pouquinho, eu sou uma das profissionais mais antigas de casa aqui da ETCAP. Eu entrei aqui como técnica de laboratório, depois em 2003 eu fui professora, em 2004 até 2008 eu fui coordenadora do curso de meio ambiente e de 2008 a 2016 eu fui diretora da escola. O período que eu passei aqui na escola, tanto como aluna como profissional,
foi muito gratificante, porque como aluna, a ETCAP me abriu a visão para o mundo. Foi aqui que eu aprendi a ser gente, né? Na época, o ensino ele era bem mais rigoroso do que agora, as regras disciplinares eram bem mais rigorosas, mas não foram ruins, porque foi aqui que eu aprendi a me comportar, a ter uma postura ética, a ter uma postura cidadã. Então, a ETCAP me abriu muitas portas. Tem gente que diz que a ETCAP sempre foi uma escola, como que eu vou dizer? Vários alunos me perguntaram, né, se aqui na escola se eu sofria algum tipo de preconceito, ou por ser mulher, ou por ter sido auxiliar e depois ter chegado à direção. E em momento algum eu sofri qualquer tipo de preconceito aqui na escola. Eu considero todos aqui na escola, em maior ou menor grau, né, todos são meus colegas de trabalho. Com alguns eu tenho uma relação pessoal mais próxima e com outros eu respeito como profissional e como pessoa. Na época que eu fui diretora, foi assim, muito difícil. Eu aprendi muito, tá? Eu aprendi muita coisa nos 8 anos que eu passei na direção. Não é fácil para um diretor. O diretor, ele dirige a escola sozinho, é um trabalho solitário, porque o diretor ele não tem autonomia para fazer o que ele realmente quer. A gente tem que seguir certas regras, a gente tem que acatar algumas coisas, mesmo a gente não concordando, a gente tem que acatar as decisões dos órgãos superiores. E nesse período eu consegui muitas coisas aqui para a escola. Foi na minha gestão, lá em 2008, que nós não tínhamos merenda escolar, foi lá que a gente começou o processo de trazer a merenda para a escola, porque em 2011 foi quando eu dei o primeiro pontapé para trazer a merenda para a escola. Então vocês podem ver que foi um caminho muito longo, que de 2011 por vários anos até a merenda chegar aqui na escola. É muita burocracia que a gente tem que seguir. E eu trouxe também para a escola obras importantes. A gente conseguiu, na minha gestão, construir o pavilhão lá de baixo das salas 400, colocar mais salas de aula, mais salas de vídeo, o laboratório de projetos, a sala de artes, o laboratório de microbiologia. Então, assim, eu acho que eu trouxe grandes coisas aqui para a escola. Mas não dá para fazer, é muito difícil administrar uma escola com pouca verba, poucos recursos e a demanda, né? Os anos mudaram muito. De quando eu estudei aqui para agora, houve uma mudança muito grande na sociedade, em todos os aspectos. Então, para a gente se adaptar, foi um aprendizado também, né? Porque eu não posso comparar a ETCAP que eu estudei aqui, de 1984, com a ETCAP de hoje, de 2024, porque a sociedade mudou, tudo mudou, as regras estão um pouco mais flexíveis, está tudo um pouco mais, se eu posso dizer, igualitário, justo. Então a gente não dá para comparar. Na época, para mim, a ETCAP foi maravilhosa, né? Agora, para vocês, eu acho que a ETCAP está sendo maravilhosa também. São momentos de vida diferentes, mas isto é a ETCAP, né? A gente, todo ano, entra aluno, sai aluno, entra aluno, sai aluno. Então, assim, a gente consegue acompanhar, vivenciar essas mudanças com vocês, né? Porque vocês vão trazendo as demandas para a gente. Mas o que a gente não pode perder de foco é que a ETCAP, ela é bem conceituada na região e a gente tem que manter esta tradição, este conceito da ETCAP, de uma escola que forma bons alunos, bons profissionais para o mercado de trabalho. Os nossos alunos têm um bom ingresso na universidade, então a gente não pode perder isso de foco, que a ETCAP ainda é uma escola. A gente está aqui, nós para ensinarmos um pouco do nosso conhecimento para vocês para aprenderem com a gente, né, e a gente aprender com vocês também. É uma troca,
né? Mas aqui é uma escola. Então, infelizmente, algumas regras a gente tem que seguir, porque a gente tem mais de 1000 alunos aqui convivendo nesse espaço e que é muito gostoso. Eu passo 40 anos que eu convivo aqui dentro da ITCAP e eu só tenho coisas boas para lembrar aqui da escola. Até os dias atuais, a escola prevalece em mudanças constantes, mas desde sempre foi e continuará sendo um ambiente de ótima convivência. Muito obrigado por assistir.